Instagram também? Ok, então vamos lá. O pessoal vai entrando aí aos pouquinhos. Enquanto isso, a gente vai conversar, então, um pouco sobre essa dificuldade aí, né, de dizer não. O que significa isso, né? Acredito que quem esteja aqui tem dificuldade de dizer esse não. E aí, de onde vem essa dificuldade? O que vocês imaginam? De onde vem essa dificuldade? Aqui no meu canal do YouTube, Corpo Revelador, o meu primeiro vídeo, após o vídeo de abertura, de apresentação do canal, é sobre esse tema, né? Dificuldade de dizer não, ligado à emoção da raiva. Então, essa é a origem da nossa grande dificuldade de dizer não. Fazendo uma ligação, né, com a emoção da raiva, né? Oi, Ana, boa noite, seja bem-vinda. Isso, Sayonara, com a infância, isso aí. Tá ligado a dificuldade de dizer não, está ligada às nossas experiências infantis, pela forma qual fomos reprimidos de expressar as nossas emoções. E uma dessas emoções é a raiva. Oi, Paty, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, o que isso quer dizer? Vamos olhar lá para a nossa infância, né? Lá na nossa infância, quando a gente é muito pequenininho, bebê, até aproximadamente uns 3 aninhos de idade, a gente está funcionando praticamente com o nosso cérebro ali reptiliano, né? Aquele cérebrozinho que é onde estão todas as nossas emoções, né? As nossas defesas, enfim, uma necessidade não, mas uma organização da forma de vida para a sobrevivência. Tá ali nesse cérebro, todas as emoções, né? E o nosso cérebro emocional, porque a gente tem 3 tipos de cérebros, né? Aqui dentro, que formam um só, né? Dividindo, que é o reptiliano, ligado às emoções primitivas, básicas, o racional, nossa capacidade de análise, de escolha, né? Enfim, de cognição, e o emocional, que está ligado às experiências afetivas, à empatia, às conexões, né? Vínculos, enfim. E aí, quando a gente é pequenininho, quando a gente é criança, até uns 3 anos de idade, a gente está funcionando só com o cérebro reptiliano. E aí, imagine, a gente já é uma criancinha com 3 anos que consegue falar, que consegue pedir as coisas, que consegue já dizer um não, né? Porque já tem ali uma personalidade funcionando, né? Já tem uma personalidade atuando. E aí, de repente, eu fico, digamos, eu como mãe adulta, né? Fico olhando para aquela criança que já consegue me pedir alguma coisa, já consegue me sinalizar, consegue me dizer não quando ela não quer alguma coisa. Não, ela vai entender uma ordem, uma repreensão, digamos, orientação. Não, ela não vai entender racionalmente. Ela entende, né? Ela sabe o comando que você está dando, mas ela não entende de forma lógica o que aquilo significa. E aí a gente precisa trabalhar com a criança de uma outra forma, que é acolhendo o que ela está sentindo e não focando no comportamento. O comportamento só está sinalizando que ela está sentindo algo, mas a gente tem uma tendência a focar no comportamento e não no que ela sente. E aí a gente não resolve o problema, briga com a criança, fica estressado e não resolve. E essa foi a maioria de nós, né? Essa foi a educação que a gente teve, né? Deixa eu olhar aqui no Instagram. Oi, Aninha, Camila, Adri, boa noite, sejam bem-vindas. Então vamos lá. E aí o que acontece? A grande maioria de nós tivemos uma educação que não tem manual para ser pais, tá, gente? Não estamos responsabilizando os nossos pais e tampouco nos responsabilizando como pais, que a gente faz tudo errado. Mas é importante a gente entender que como não existe manual, né, do que é certo e o que é errado, a gente dá o nosso melhor como pais,
a gente sim acaba repreendendo as emoções da criança. Às vezes, ali num comportamento de birra, num comportamento de agressividade, ela tá sinalizando pra gente que ela tá com raiva, que ela tá frustrada, que ela não conseguiu fazer alguma coisa com aquele brinquedo, que a gente não deu atenção no momento que ela queria. E aí ela tá tentando buscar isso da forma que ela consegue, ela não tem capacidade racional de nos dizer isso, né? De que ela quer aquilo, eu quero, mamãe, que você fique aqui comigo. Não. E aí a gente começa a ser podado, né? Dessa permissão de expressar a raiva, porque a criança não entende que aquilo é raiva, a gente não sinaliza, não ensina, não educa ela a entender que aquilo é raiva, e a gente começa a entender que, eu não posso expressar isso, porque se eu expresso isso, eu não vou ser amado, eu vou ser rejeitado, vou ser abandonado pelas pessoas que eu mais amo, que são os meus pais, né? E aí, imaginem a dor dessa criança. Imaginem. E aí a gente começa a engolir a raiva, engolir a raiva, engolir a raiva. E aí a gente vai crescendo, vai desenvolvendo a partir dos 3 aninhos esse cérebro mais racional aqui, vai fazendo essa compreensão. E aí, de repente, a gente começa a desenvolver compulsores. O que são compulsores, né? Compulsores são como se fossem comandos subconscientes do que a gente deve fazer para se proteger de sentir essa dor do abandono, da rejeição, enfim, do não ser mais amado. E aí, aqui no YouTube, já tinha um comentário da Ana Carolina que falou, nem me fala, eu tenho medo de dizer não e acabar magoando a pessoa. E para tudo eu digo sim. E aí, esse é um dos compulsores, né? Deixa eu dar um oi aqui. Oi, gente, boa noite. Oi, Gê. Oi, mamãe, tá aí, marido. Oi, Amanda, boa noite. Maiara, lindona, no YouTube. Bom, vamos lá. E aí, um dos compulsores é o compulsor de agrade. Parece legal, né, quando a gente fala agrade. Ai, que problema tem, Patrícia, eu agradar alguém que eu gosto, alguém que eu tenho afeto, né? Enfim, depende. Se você estiver fazendo um agrado para essa pessoa porque você quer ser agradável, né? Porque você é uma pessoa agradável, porque você a trata bem, ótimo. Mas se você estiver fazendo este movimento, estiver escolhendo atuar num determinado comportamento, num agrade patológico, que é esse do compulsor que eu estou falando, que é vou fazer o que o fulaninho gosta, quer, porque senão ele vai embora, ele não vai me amar mais. Meu namorado vai me deixar, vai ficar chateado. A minha amiga não vai me ligar mais, não vai querer mais sair comigo se eu disser que eu não quero sair com ela hoje. Sei lá, o meu colega de trabalho vai ficar chateado comigo se eu disser não para ele nesse favor que ele tá me pedindo. Em algum momento, quando eu precisar dele, talvez ele também me diga esse não porque ele ficou chateado comigo. E aí? Aí eu começo a podar o meu direito, né, de dizer o sim para mim, o não para o outro. E isso é uma forma de eu ir lá e retomar a minha dor da minha infância, né? A minha dor das minhas feridas infantis, de algum momento eu ter interpretado com alguma situação do meu ambiente ali, o qual eu vivi, eu cresci, enfim, que talvez eu não fosse ser amada, talvez eu tivesse sido abandonada, porque imagine, uma criança não consegue sinalizar o que ela sente, o que ela tá precisando com a necessidade dela naquele momento. E aí o que ela faz? Ela chora, ela grita, ela tira um brinquedo, ela bate em você, ela faz uma birra. E você vai lá e repreende o comportamento e não entende o que aquele comportamento está sinalizando, porque não faz contato, conecta com o que a criança sente, certo? E aí? Vamos colocar no lugar dessa criança. Vamos lembrar da gente lá pequenininho, lá na nossa infância. Imaginem vocês aí com 3 aninhos de idade. E aí vocês estão lá sozinhos na sala de casa, só frustrados. O papai tá trabalhando, a mamãe tá na cozinha fazendo almoço e você tá ali, sozinho, já entediado, não tem mais com o que brincar, quer a mamãe, quer o papai, e a mamãe não pode vir, e de repente você começa a gritar, a chorar, a tirar os brinquedos para tudo que é lugar. E aí?
que você, como mamãe, faria? A grande maioria vai lá e diz: não faz isso, né? Não, a mamãe não pode agora. Beleza. Ok, temos outras atividades. Mas agora você coloca no lugar dessa criancinha. O que você sente? Pensa. No abandono, uma solidão, um não sou mais amado. E aí a mãe ainda vem e briga com a criança que ela tá fazendo uma coisa errada. Piora, né? Porque vai sentir mais ainda essa dor. Mais ainda essa sensação de abandono. Mas ela não foi abandonada de fato? Não, mamãe tá ali na cozinha. Papai tá trabalhando, não abandonou aquela criança. E aí? Aí isso que é bacana a gente olhar, né? É claro que num processo de psicoterapia, a gente olha isso muito mais profundo, porque a gente vai olhar especificamente a vida dessa pessoa, o contexto dela, trabalhar isso, atualizar. Mas só para vocês entenderem o processo. O que que acontece? A gente cria uma imagem na nossa cabecinha, na nossa fantasia, daquela situação, dos nossos pais, da gente. Então, eu crio uma imagem dos meus pais de abandono. Crio uma imagem de mim de rejeitado, de abandonado, de solitário. E aí eu acredito nisso, eu interpreto isso. E aí, quando eu me torno um adulto, eu começo a projetar isso nas minhas relações e começo a desenvolver esse compulsor de agrade, de fazer tudo para o outro, para não perder essas pessoas, porque eu não quero sentir de novo essa dor de abandono, de rejeição que eu senti lá atrás. É. E aí, na psicoterapia, a gente trabalha isso, a gente atualiza esse olhar, a gente desfaz essa imagem, a gente traz o adulto saudável da pessoa, né, para olhar para a realidade, para os fatos, curar, né, cuidar, acolher essa criança ferida que está ali dentro. Porque não é mais o papai e a mamãe que vai fazer isso depois da gente estar adultos, né? Nos tornarmos adultos. Então a gente vai lá e encontra uma forma de entender, trazendo as memórias, revivendo algumas situações, a gente vai organizando a história no lugar certinho, que ela realmente deve, onde ela realmente deve estar, onde ela realmente deve caber, e isso vai curando. A gente vai olhando a realidade, ao invés de ficar lá preso aquelas imagens infantis que levam a gente a sentir dor e repetir nas relações. E aí fica mega difícil mesmo, porque a raiva, deixa eu ver aqui, meu psicólogo está fazendo isso comigo, tentando me ensinar a dizer não. E meu psicólogo, isso mesmo, Adri, é super importante a gente dizer esse não. Assim, entendam uma coisa, tá? Voltando um pouquinho para o compulsor do agrade, só para vocês entenderem uma coisa. Se eu começo a dizer sim para todo mundo, qual é o risco que eu corro? De frustrar as pessoas. Por quê? Porque às vezes eu não vou bancar esse sim. Não é sempre que eu vou conseguir bancar esse sim, que eu queria ter dito um não. E aí, às vezes, pode acontecer de na hora daquele evento que eu marquei, ou daquele compromisso que eu me coloquei a, sei lá, fazer para a pessoa, né, realizar, eu não fazer. E aí a pessoa se programou todinha, esperando que eu fizesse aquilo, porque eu tinha dito que eu ia fazer, e eu não faço, eu vou, ó, embora. Vazo, não faço. O que que vocês acham que deixa mais chateado uma pessoa? Vocês dizerem o não para essa pessoa, que não dá, que não é possível, que você não está disponível, que você não quer, que aquilo não te faz bem. Ou você dizer que vai fazer e na hora H não fazer. O que vocês acham que é pior? E também tem uma terceira opção. Você dizer o sim para a pessoa, você até fazer, mas fazer irritado, fazer incomodado, fazer de má vontade, que você percebe ali que a pessoa tá rosnando, não queria ter feito. Então é melhor dizer um não e não fazer. Não é verdade? Por quê? Porque você vai frustrar igual. A gente não é responsável pelo que o outro sente, a gente é responsável pelo que a gente sente. A gente só é responsável pelos nossos comportamentos. Então, sim, a gente precisa analisar, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer, porque vai ter
consequência, isso sim, mas não que eu seja responsável pelo que o outro sente quando eu disser sim, não. Porque eu não sou obrigada a dizer sim. E se vocês pararem para pensar, se eu tô dizendo sim pro outro e ele tá aceitando o meu sim, significa que ele tá dizendo sim para ele, porque ele tá aceitando o meu sim. Percebe? Por que ele pode dizer sim para ele aceitar o que eu vou fazer para ele e eu não posso? Eu tenho que dizer sim sempre para ele e não para mim. E ficar irritada, e ficar sobrecarregada, e ficar sendo hostil, que é o que eu falo no vídeo, que é o inverso da raiva, né? Quem não acessa a raiva de forma saudável, adequada, com a real função dela, que é dar limites para comportamentos das pessoas, que eu me sinta invadida, que eu não esteja disposta a fazer, ou usá-la como força de ímpeto para buscar, construir, realizar alguma coisa que é uma necessidade para mim, aonde eu caio? Lá na hostilidade. E a hostilidade é brigas, discussões, violência, bate-boca, tanta coisa, gente, rompimento, afastamento, enfim. E aí, né? Como que a gente acessa a raiva de forma saudável? Meu Deus, eu não sabia que hostilidade não é a mesma coisa que raiva, né? É o outro lado oposto. Bom, estão sabendo agora, né? Olha que importante. Então, assim, Adri, pois é, de tanto eu dizer sim, meu corpo tá pagando preço aqui no Instagram. E aí vai pro corpo. Já vou entrar aí. Deixa eu ver aqui no YouTube. Alice, isso geralmente acontece. Terceira opção. Sim, de você dizer o sim e fazer irritada, né? Pois é. E aí, o outro aceita você fazer, porque ele queria o seu sim mesmo, ele te pediu alguma coisa, mas depois ele fica chateado com você da forma agressiva, grosseira, hostil que você fez, então era melhor dizer que não. O outro ia ficar frustrado igual, dizer, puxa vida, achei que você podia me ajudar, mas tá, então eu vou buscar ajuda em outro lugar. Mas então eu não preciso receber a sua ajuda resmungando, mal-humorada, e também não vou ficar frustrada de se você me disser o sim na hora H disser que não vai mais poder fazer e eu não pude ter a opção de buscar outra pessoa que pudesse me ajudar. Então, olhem a importância do respeitar o sim para mim o não, e dizer o não para o outro. Eu não vou chatear o outro de verdade, porque eu vou estar fazendo irritada, vou passar um peso para o outro. Não vou frustrar o outro se eu disser o sim na hora H desistir, né? Porque procrastinei o não. E se ele ficar triste, chateado, que não pode ser você ajudar, ele tem a oportunidade de buscar outra pessoa que possa fazer isso. E não ficar esperando por você. Então, olhem como é importante a gente perceber como que cada um de nós lida com a sua própria raiva. Porque essa raiva, gente, como ela é uma emoção básica e primitiva, nasce lá com a gente no nosso cérebrozinho reptiliano, né? É assim que o bebê busca o alimento, diz que tá com sono, com frio, com dor de barriga, com fome, ele chora. E qual é a emoção que tá ali, pá, estimulando ele buscar isso? A raiva, o ímpeto no cérebro reptiliano. Eu preciso me alimentar para sobreviver, eu preciso dormir, eu preciso do colinho, eu preciso do aconchego, e assim por diante. E a gente vai se desenvolvendo. E eu acho que isso também é legal, né? Trazer. Hoje, até num atendimento, eu falei disso. 2 atendimentos eu falei disso. Do desenvolver, né? Nós vivemos em ciclos, em fases na nossa vida, né? Estamos em crescimento, em desenvolvimento o tempo todo. E vocês já pararam para pensar na palavra desenvolvimento? Tira o prefixo, né, da frente, desenvolvimento. Eu me envolvo numa nova fase, num novo ciclo, mas para que eu possa entrar nessa nova fase, novo ciclo, eu preciso me sair do anterior. Então, imagine uma criancinha que está começando a caminhar, ela está se desenvolvendo no caminhar. Mas o que veio antes do caminhar? O engatinhar. Então, ela saiu do engatinhar e envolveu-se no processo
processo de caminhar. E assim é a nossa vida, até o fim, até a gente morrer. É assim. E aí, olhem, a gente pode mudar. Ah, eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu não vou conseguir dizer sim para mim e não para as pessoas. Vai conseguir sim. Se você quiser, você vai. Arranjar um tempo para você, cuidar de você, olhar para sua história, reorganizar isso, reorganizar aí as suas memórias infantis, as imagens que você criou das feridas, porque as feridas, né, a gente às vezes pensa que as feridas são só os traumas, né, de alguns acontecimentos desconfortáveis que a gente passou, sei lá, algum evento que trouxe mesmo alguma dor pra gente. Também é. Mas o que causa ferida mesmo é as interpretações que a criança faz de que ela foi abandonada, rejeitada, excluída. Isso causa ferida, porque quando a criança sente isso, se ela interpreta isso, é porque naquele momento ela precisava muito ser cuidada, protegida, acolhida. E ela não foi, não entenderam a necessidade dela. E é isso que causa ferida. No entanto, que quando a gente vai buscar uma relação adulta saudável, achando que está buscando uma relação adulta saudável, se a gente está na patologia querendo vincular pela dor com o parceiro, a gente vai lá e vincula buscando o quê? Sensação de pertencimento, de ser amado, de ser importante, de ser aceito. Mas não é o outro que tem que fazer isso comigo, é eu que tenho que fazer comigo mesma. E aí eu coloco essa responsabilidade no outro. Porque isso é uma ferida minha, que eu interpretei lá na minha infância. Claro que existem situações reais, tá? Existem situações em que há abandono de verdade, pais que dão um filho, né? Enfim, joga o filho fora, a gente já viu tanto absurdo por aí, né? Ou dá para um vizinho cuidar, para um parente, enfim, né? E aí cada um tem lá as suas razões, não vamos entrar em julgamento quanto a isso. Mas, e aí, de fato, fica uma marca na criança porque é um abandono real. Mas a grande maioria, que é o que eu tô falando, assim, quando a gente vai trabalhar em psicoterapia, que a gente tem alguma dor que a gente não entende por quê, você tem uma vida boa, relativamente estável, organizada, e aí você tá lá, tipo, ai, por que que eu sinto isso, gente? Não faz sentido nenhum. E aí tem a ver com isso. Algumas necessidades na sua infância que você tinha, e seus pais não sabiam ler isso. Não sabiam entender isso, eles só olhavam para o seu comportamento, e aí você ficou com essa ferida da falta. E interpretou como abandono, como desimportância, como rejeição, exclusão, troca, tudo de ruim, né? E aí o que, que acontece, então? Se eu entendo que eu não posso expressar minha raiva, porque é feio, porque não é adequado, porque eu fui reprimida quanto a isso, o que, que eu faço com ela? Eu engulo. Se eu engolir, quando eu explodir, porque uma hora vai explodir, eu explodo na hostilidade, na agressividade, certo? Beleza, ok. E aí, se eu funciono assim, minha vida praticamente toda, para onde vai essa energia da raiva, do não que eu não consigo dizer? No meu corpinho aqui. Vem pro meu corpo. Uhum. E aí o meu corpo começa a sinalizar. Geralmente, os primeiros sintomas para a gente identificar que a gente engoliu raiva, a energia de raiva e não elaborou é na região digestiva, aparelho digestivo. Então, estômago, começa a me dar uma dorzinha de estômago, um incômodo no meu fígado, um refluxo, eu quero falar alguma coisa precisa sair, não sai, né? Uma sensação de alguma coisa trancada na minha garganta. Às vezes até tireoide pode atacar. Tem outra emoção aqui também, mas a raiva também pega aqui, né? Passa na tireoide. E aí, olhem só, olha que interessante o caminho da raiva, né? Ela começa aqui no aparelho digestivo. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Instagram que tinha alguma pergunta. Quando eu penso em fazer isso, sempre acontece algo. Eu não conseguia, hoje eu consigo falar. Libertador. Que bacana, Cris. É isso aí. Continua mantendo esse seu sim para você ou não para o outro.
Então vamos lá, voltando. Imaginem vocês, tá? Que essa energia da raiva, de tanto eu engolir, ela se alojou aqui na região do meu estômago. Passei por uma situação lá com uma pessoa, não consegui dar limite para ela naquele momento, aquilo ficou me incomodando, eu fiquei remoendo, e aí, pum, ficou no meu estômago. Aí começa a me dar uma dor de estômago, começa a me dar um enjoo, tem gente que vomita, tem gente que fica só enjoado, tem gente que fica só com dor de estômago e corre lá para usar as medicações da vida lá, né, de gastrite nervosa, enfim, beleza. E aí, se eu não consigo digerir aquilo, e começa a subir. Ou eu vomito, ou começa a vir um refluxo. Começa a vir aquele incômodo. Se eu igual não consigo falar, se eu não falo, não coloco pra fora, pra onde ela vai? Cabeça. Ela vem subindo. Olha que interessante o caminho. Ela vem subindo. Aí ela para aqui. E aí, o que a gente tem aqui mesmo? A famosa enxaqueca. Aí a energia fica toda aqui acumulada na região da cabeça e minha cabeça começa. E por que vem para a cabeça? Porque daí eu começo a pensar demais nisso. Que droga, eu devia ter falado, eu devia ter dito não, eu devia ter falado o que eu pensava naquela hora. Ai, que raiva. E aí? Bom, eu vou até dividir uma experiência com vocês. Uma vez eu estava indo para o consultório de manhã cedo e eu passei numa rótula, eu estava na minha mão, corretinha, tá? Eu tava na via principal, a pessoa tinha que parar, né? E a pessoa veio com o carro. E eu freiei e ela freou. Por pouco a gente não se bateu. Mas eu fiquei com uma raiva daquilo, né? E logo eu fui tentar dar limite, mas não consegui. A pessoa baixou o vidro e começou a me xingar como se eu estivesse errada. E naquela hora eu estava em cima da hora para chegar no meu consultório e eu não pude dizer para aquela pessoa o que eu queria dizer. E eu só disse para ela rapidamente: você está errado. Você está atravessando na minha preferência. E a pessoa ligou o carro, se atravessou na minha frente e foi embora. E eu não pude dizer tudo que eu queria. Beleza, eu fui pro consultório. Cheguei no meu consultório, organizei tudo para receber meu cliente no horário. Começou a me dar uma tontura. Começou a vibrar as minhas têmporas. E eu vi que ia começar a me dar uma dor de cabeça. Eu digo, mas o que foi que eu comi? Na hora eu não associei. O que foi que eu comi? Será que eu comi alguma coisa antes de sair de casa que tá me fazendo mal? Fígado. Porque quando o fígado ataca, dá uma dorzinha, uma tonturinha, né? E aí eu parei para pensar e disse, já sei o que é. Não pude dizer o que eu queria dizer, não na hostilidade, mas na raiva adequada, de dar o limite para aquela pessoa, de mostrar para aquela pessoa que aquilo me incomodou, né? Enfim, não deu tempo, ela fugiu de mim, sabendo que ela estava errada, mas ainda me xingou, e me xingou de palavras chulas, né? E aquilo ficou dentro de mim. E aí, o que eu fiz? Parei um pouquinho, me acolhi. Na minha mente, sozinha, eu comecei a falar o que eu precisava, que eu queria ter falado para essa pessoa. Botei para fora. E aí, uns 10 minutos depois, ou 15 minutos, eu já estava atendendo meu cliente e aquela sensação começou a ir embora. Parece mágica, né? Mas não é. É energia que a gente guarda. Se eu não tivesse me dado conta disso, eu ia ficar a manhã inteira, o dia inteiro com a dor de cabeça, ia tomar um remédio e não ia saber o que era. Mas eu parei para pensar, eu parei para me acolher, eu parei para colocar isso para fora, consegui tocar o meu dia com prazer, com alegria, fazendo o que eu amo, atendendo as pessoas, né, no meu consultório, e não fiquei me sentindo mal, não deixei ficar no meu corpo. Mas quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente engole uma emoção, ela fica dentro do nosso corpo, começa a doer, a gente corre para a farmácia, se automedica, ou vai para o médico, achando que está com milhões de doenças, e é só um sintoma de algo que você não prestou atenção, não deu conta de acolher, e aí seu corpo está sinalizando. Então, fica a dica aí, tá? Porque isso é muito importante. Deixa eu ver aqui no Instagram. Adri. Nossa, quem é que tá te contando tudo isso? Eu tô passando por tudo isso. A última que aconteceu foi a labirintite. E labirintite. Labirintite também.
ligada à raiva. Eu perco o norte, não sei nem para onde eu vou de tanta raiva que eu fico. E tem outra emoçãozinha junto aí depois que a gente pode até falar, né? Enfim. Gente, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, interagindo, podem ir fazendo, tá? Que eu vou respondendo para vocês tranquilamente, tá bom? Tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube, ok? Enfim. E aí, gente, quantas vezes vocês se sentiram invadidos, tendo que dizer um sim para alguém que você queria dizer um não? Às vezes a gente interpreta esse não que a gente está dando para a pessoa como se a gente estivesse dizendo não para a pessoa. Sai, não quero falar com você, não quero fazer nada para você. Mas não é para a pessoa. É para o que a pessoa está te pedindo. Ou é para um convite que você não está disponível. A raiva é uma emoção construtiva, boa, que tem uma energia desconfortável, porque ela é muito forte, porque ela tem a ver com ímpeto, né? Eu buscar aquilo que eu preciso. Mas, quando eu uso ela para dar limites nas minhas relações interpessoais, eu dou limite para o comportamento da pessoa e não para a pessoa. Guardem bem isso. Então, quando eu estou dizendo não, eu estou dizendo não para um comportamento ou um pedido e não para a pessoa. Se eu estiver dizendo não para a pessoa, eu vou me afastar, eu vou fugir dela, eu vou ficar indiferente, eu vou ignorar, eu vou romper com essa pessoa. Isso é dizer não para a pessoa. Eu não quero mais conexão com essa pessoa. Mas quando eu digo não de forma saudável e adequada, o meu adulto saudável, para um pedido, para um comportamento da pessoa, eu não estou dizendo não para ela. Eu posso continuar conectada com ela, ter uma relação com ela. Eu só estou dizendo que eu não estou disposto a fazer aquilo naquele momento. Não posso, não quero, não me apetece, me faz mal, estou sem tempo, estou sobrecarregado. Você tem esse direito. Você não vai salvar o mundo dizendo sim para todo mundo. Se a gente tivesse certeza que fôssemos virar mulheres maravilhas, né? E super-homens, vamos dizer assim para todo mundo. Retiro tudo que eu falei, podem ir dormir. Mas a gente não vai, gente. A gente não tira a dor do outro falando esse sim. A gente não resolve o problema do outro falando esse sim. E a gente ainda se sobrecarrega, se atropela falando tanto sim para o outro e dizendo não para a gente mesmo. Aceitem, aprendam a dizer o sim para vocês e o não para o outro. Mas é um não saudável. É um não para o comportamento. É um não para um pedido. Não é um não para a pessoa. Aí eu vou lá, sei lá, pedir para o meu marido fazer um café para mim. Ele não quis. Pronto, mexeu na minha dor, na minha criança ferida. Me senti abandonada, rejeitada, não me ama mais. Aí eu vou lá, me deito no quarto, na minha cama, no meu quarto, me tranco, não quero mais falar com ele. Isso é raiva? Não. Isso não é raiva. Isso é hostilidade. Ao invés de eu ir lá, ou fazer o meu café, porque sou eu que quero, ou então pedir com jeitinho, faz pra mim, amor, faz esse chamego pra mim, né? Faz esse agradinho. Não, eu fico emburrada, me tranco no quarto, aí ele vai ficar emburrado porque eu fiquei emburrada, e aí nós os dois partimos para hostilidade, nos afastamos, ficamos indiferentes, ficamos uma semana sem se falar dentro de casa por causa de uma besteira. É o que mais acontece, gente. Que mais acontece. E não é só entre casal, não. Tem pai e filho. Já vi muito pai e filho sem se falar uma semana, 2, 3, dentro da mesma casa, porque o filho respondeu pro pai, porque o pai e a mãe é mais infantil que a criança. O adulto some, em vez de ir lá com o adulto e resolver aquela questão, dar o limite para aquele filho, faz o quê? Fica emburrado com o filho. Não fala com o filho. Eu vou educar o filho assim? Acho que não, né? Não vai rolar. Eu não vou educar um filho assim. Não vou. E aí, se a gente trouxer um pouquinho para a infância, assim, para filhos agora, né? Essa questão da raiva. Como
que eu lido com a minha raiva para ela não vir para o meu corpo. Criança também tem sintoma, tá? Criança que os pais vão reprimindo, né, a raiva, vão reprimindo a criança de expressar a raiva dela, ao invés de ensinar ela, né, entender o que é isso e como expressar de forma adequada, também cria sintoma, dorzinha de estômago, fica com dorzinha de cabeça, fica moadinho, fica agressivo, né? Enfim, quebra brinquedo, quer bater, faz birra. A criança, através do comportamento, que não, também é uma forma de ir para o corpo, porque ela usa o corpo, né, para buscar isso, quanto dos sintomas mesmo de dores, né? Como é que a gente pode fazer? E quando não consegue sentir raiva? Então, aí que tá. Não existe isso de você não conseguir sentir raiva. Você sente raiva. A questão é que você não acessa essa raiva. Provavelmente você está acessando ela na hostilidade. Quando você sente ela, você fica bravo, emburrado, paga com a mesma moeda, né? Não fala comigo, também não falo. Me xingou? Também xingo. Me deu carinho, eu também dou. Me xingou, eu xingo. Tá na criança. Tá funcionando na criança interna, não tá funcionando num adulto saudável aí. Não é assim que a gente vai resolver. Você tá na raiva, só que você tá na raiva de forma inadequada, não saudável, né? Então, como é que você pode buscar acessar essa raiva de forma saudável? Perceber que você tá sentindo ela. Se pergunta, é algo que tá me fazendo me sentir invadido? Primeira pergunta. Eu quero dizer esse sim? Segunda pergunta. Por que eu não consigo dizer um não? Terceira pergunta. Com essas 3 respostas, você vai ver o que tem de dado real aí, vai avaliar esses dados reais e vai se colocar em prioridade e dizer aquele não que você precisa dizer. Raiva não tem nada a ver com briga, grito, hostilidade, violência, rompimentos, afastamentos. Já falei isso? Raiva tem a ver com eu dar limites, eu não aceito me invadirem mais. Chega, eu não vou salvar todo mundo. Eu não vou resolver o problema de todo mundo. Porque quando eu digo sim pro outro, eu tô dizendo não pra mim em alguma coisa. Alguma coisa que eu precisava fazer, alguma coisa que eu queria fazer. Sei lá. Deixa eu ver. A impressão que eu tenho é que eu sou culpada pela morte do pai. Ah, da filha, né, que você falou. Não, aí já é uma questão de que daqui a pouco, se ela tá sentindo raiva, ela, no caso dela, se ela perdeu o pai, provavelmente a raiva dela tá em luto, né? O luto leva até 2 anos. Normalmente, tá? Pode passar, não tem uma data, até 2 anos é o que a gente considera saudável de processo de luto, tá? Pode finalizar antes e pode até passar um pouco, tá? Se passar demais, muitos anos, aí a gente já tem uma patologia, depressão, a gente precisa olhar, né? Mas se ela tá passando ainda pela fase do luto, as fases do luto, elas não são fixas, elas podem se intercalar. Você pode estar ali na negação, daqui a pouco vem na aceitação, daqui a pouco nega de novo, aí sente a raiva e aceita, né? E assim vai. E ela pode estar nessa mistura de sentimentos, né? Na raiva de por que perdeu, por que não viveu o que tinha que viver, por que não conseguiu falar o que queria falar. Aí tem as questões dela que ela precisa trabalhar, que é muito comum vir a raiva nesse momento, né? É uma das fases do luto, né? Enfim. Deixa eu ver aqui, a Lise. Às vezes a gente tem raiva, mas não identifica que o motivo é por se sentir corrompido. Não identificamos porque estamos com raiva. Sim, faz sentido, isso mesmo, Lisiane. Na verdade, é essa sensação de invasão, né? Eu quero dizer o não, mas eu não consigo, porque aí vem meu compulsor do agrade, né? E eu, ai meu Deus, se eu disser o não, vão ficar chateados comigo, e aí vem a fantasia lá da minha criança, vou perder as pessoas, elas não vão me amar mais, não vão me olhar mais como elas continuam me olhando a filha boazinha, como o filhinho bonzinho, obediente, né?
tudo direitinho, tudo certinho, e aí se eu faço aquele não, digo aquele não, uau, você agora é a filha má, a esposa má, a amiga má, a colega de trabalho má, porque isso não. É assim que a nossa criança interna vê. Porque a nossa fantasia, mexendo lá, quer dizer, revivendo lá aquela dor. Mas não é, gente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem o direito de dizer o não. O não para aquilo que a gente se sente invadido. E na hora, isso que você está falando, Liz, é interessante, porque assim, na hora que a pessoa te pede alguma coisa, né, ou te impõe alguma coisa, porque às vezes vem como imposição, né, nem como pedido, é disfarçado de pedido, mas vem como imposição. Na hora que a pessoa traz esse pedido, ou essa imposição, você já entende o que você tem que fazer, já tem que dizer o sim. Tem uma voz lá dentro que diz, você tem que dizer sim. Como é que você vai dizer não para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para seu filho, para o marido, para o amigo, para o colega, para o chefe? Ai, já começa a dar aquela, né, raiva para dizer, diz o não. E aí você engole a raiva. E aí você não consegue dizer isso não. É isso que acontece. Você fica ali tão envolvida naquela emoção, mas aquela voz dentro de você é tão forte que você não consegue, né, dizer aquele não. Aí eu tava falando das crianças, né, por exemplo. Como é que a gente pode ensinar uma criança a identificar e permitir ela sentir a raiva dela? Por exemplo, quando ela começa a expressar, quando é bem pequenininho, a gente tem que nomear as emoções. Fulaninho, a mamãe, a titia, a vovó sabe que você tá com raiva, que você tá chateado, que você tá frustrado, que você queria fazer tal coisa, mas nesse momento não pode, porque isso pode te machucar, porque agora é hora de papar, porque agora é hora de dormir, porque agora é hora da gente sair. Aí vai ainda fazer uma birrinha, mas é muito diferente quando você explica. Diminui a intensidade da birrinha. Eles não se trancam para não ir, eles acabam até indo. Porque você deu uma atenção, respeitou essa criança, dividindo com ela. Por que que não dá? Ensinando ela o que que aquilo ali significa, que ela tá sentindo. Dá um nome para aquilo. Agora, se a gente não dá, só diz, não, não pode, vamos lá, pega a criança à força, vai sair berrando e gritando, chutando tudo, porque ela tá se sentindo desrespeitada. Se a gente quer respeito de um filho, de uma criança, de uma pessoa, a gente precisa respeitar também. Você arranca um brinquedo, você arranca um objeto da mão do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, de um adulto, do seu chefe, de um colega, de um amigo? Não, né? Por que tem que arrancar da mão da criança? A gente tem que parar para pensar nisso, né? Claro que eu tenho um filho de 2 anos, às vezes ele pega sei lá, uma coisa de vidro, que se cair quebra, eu vou rapidamente tiro da mão dele, sim. E explico, se não pode, vai quebrar, vai machucar o neném, nananana. Mas tirando isso, a gente precisa parar, pensar e dizer, não, peraí, vamos lá, entrega pra mamãe, por isso, por isso, por isso, vamos trocar por esse outro aqui. E eles aceitam, é que se a gente arranca, eles não aceitam. É meu, não quero. Então a gente precisa ensinar, respeitar essa criança. Outra dica é o famoso cantinho do pensamento. Meu Deus, gente. Quando eu escuto cantinho do pensamento, chega a me dar uma coisa. Um negócio aqui dentro. Cantinho do pensamento. A criança tem capacidade de parar e ir para um cantinho de pensar? Até 11 anos a criança tem uma mente concreta. Você acha que ela vai ter a capacidade de sentar ali e pensar, eu fiz tal coisa, tal coisa. Não, a Patrícia sabe que fez algo de errado. Sabe? Mas, gente, criança está explorando o mundo, conhecendo o mundo. Eles querem experimentar tudo. Para eles, aqui, no desejo, no íntimo, no impulso de conhecer e explorar o mundo, não tem nada demais o que eles estão fazendo. A gente aqui nas nossas regras adultas, da forma que a gente funciona, com a nossa rotina e com aquilo que a gente julga ser correto, errado, que pode, que não pode, que vai lá e poda a criança. E é claro, a gente tem rotina e sim, a gente precisa organizar isso, limitar. Mas a criança não tá errada. No ponto de vista dela, tá tudo bem, ela não entendeu o que ela fez de errado. Se ela tava fazendo uma coisa
que ela tava com vontade. E aí eu boto ela no cantinho do pensamento para pensar no quê? Se tudo que ela fez era o que ela queria, que ela sentia vontade, não tinha nada demais na cabecinha dela, no concreto. Não. Pelo amor de Deus. Não me coloquem criança no cantinho do pensamento. Eu sempre indico para os pais criarem o cantinho da calma. O que é o cantinho da calma? Eu escolho um cantinho na casa. Aí eu boto ali uns livrinhos com historinhas. Criança que não é alfabetizada ainda com figuras. Um livrinho de pintar. E deu. Quando tiver agitado demais, não está ali atendendo as ordens, não está fazendo o que é preciso, leva para o cantinho da calma. Vai ficar no cantinho da calma. Ah, Patrícia, mas isso não é castigo. Vai ficar ali vendo um livrinho. Mas eu falei castigo? Essa foi a educação que a gente teve, né? A gente ficava de castigo, era punido por algo que a gente fazia, que a gente queria fazer, que não tinha nada demais. No nosso ponto de vista de criança. E aí, depois a gente cresce e se sente culpado por tudo que acontece, porque, né, a gente era punido, não entende nem por que tem culpa, mas sente culpa de tudo. Em tudo que é tipo de relação. Então eu vou lá, faço um cantinho da calma, com os livrinhos. A criança tá muito agitada, não tá respondendo o que eu tô pedindo, vai pro cantinho da calma. Acalma, baixa energia, vai ler um livrinho, já estimula leitura, já estimula fantasia. Olha a diferença de castigar para colocar a criança numa atividade calma, baixar a energia. Geralmente eu coloco o tempo da idade dela. Se ela tem 7 anos, eu ponho por 7 minutos, 7, 8 no máximo. Se ela tem 5, eu ponho 5, 6, um minutinho a mais, porque o tempo para eles é muito longo. Depois que passou esse tempo, você vai lá e diz: agora a gente pode conversar, tá mais calmo, tá mais calma. O que foi que aconteceu? Por que você respondeu para a mamãe daquele jeito? Por que você não fez o que a mamãe estava pedindo? Aí a criança já tá mais calma, não tá mais com aquela energia da raiva, do cérebrozinho reptiliano, querendo buscar o que ela quer e a gente não deixa, e aí ela começa a cair pra hostilidade e lutar com a gente. Aí ela consegue te dizer: mas mamãe, eu só queria fazer tal coisa, só queria que você brincasse comigo, eu só queria... Aí ela consegue dizer, você consegue entender, e vocês começam a se conectar de uma forma mais saudável. Porque toda vez que a gente castiga a criança, a gente ensina ela o que ela faz, que a gente quer que ela faça, e ela não tá fazendo o que a gente quer, ela vai ser punida, e ao ser punida, ela entende que ela não pode ser ela mesma. E aí, me diz, a maioria de vocês aí não tem questão com isso. Todos nós tivemos uma educação assim, com castigos, nossos pais também tiveram, é o que eles sabiam fazer, e assim vai, mas a gente pode fazer diferente. Diz aí se vocês não têm também essa sensação de qualquer coisa, vocês se culpam, a dificuldade de dizer o não para as pessoas, com medo de perder os outros, de não poder ser quem vocês são, ter que criar uma máscara, fingir, guardar as dores para vocês, como uma forma de proteção, para não mostrar as fragilidades. Tudo vem daí. Então, quem tem filho pequeno aí, cantinho da calma. Ficou nervosinho, desobedeceu, respondeu. Vai pro cantinho da calma, vai ler um livrinho, vai desenhar. Só isso, não é pra pôr carrinho, boneca, não. É só livrinho. Baixou a energia. Aí você vai lá, conversa com a criança. No final, eu sinto muito se a mamãe brigou com você, né? Vamos fazer as pazes. Você sente muito também? Sinto muito também, mamãe. Faz as pazes, e aí vocês vão fazer a atividade que vocês queriam fazer antes, que não estava conseguindo se conectar, se acertar. Ok? Baita dica essa, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui no Instagram, o que tem aqui? A Cris, exatamente. Como se ensina respeito sem respeitar. Como se ensina não agredir o próximo, não bater na esposa, batendo nas crianças. Até hoje não entendi essa lógica. A criança obedece, na verdade, ao que ela está vendo e não o que a gente fala. E, na verdade, gente, o ideal é que a gente construa uma relação com a criança de respeito, porque a gente consegue ser nutritivo e acolhedor com essa criança, acolher a necessidade dela e dar os limites de forma saudável para ela, explicando, porque a gente precisa trabalhar em cima de empatia, entender o que ela está sentindo, para a gente poder conduzir isso e não se pautar no comportamento.
a gente precisa focar no afeto, porque a gente colhe com esse afeto, né? E com os limites adequados e saudáveis. A criança se sente respeitada e acaba devolvendo o respeito para você. Não é obediência. Ela faz porque te respeita, porque você respeita ela. Agora, se você é muito crítico, muito rígido, castiga demais, ou então é muito super protetor, passa muito medo para a criança, que o medo é seu, não é da criança, né? O que a criança faz? Ela te obedece, ou por medo, ou por culpa. Como é que eu vou fazer o contrário do que a mamãe quer se ela me protege tanto? E aí você tá perigando desenvolver um futuro adulto cheio de problema psicológico. Então fiquem atentos. Isso a gente trabalha em terapia muito mais profundo, tá, gente? Isso é só autoconhecimento aí para vocês começarem a pensar o que está acontecendo, o que está rolando aí na casa, na rotina de vocês, se isso rola, se não rola, se vocês se identificam ou não, para começar a olhar para vocês e o que vocês estão passando aí para os filhotes, né, os futuros adultos. Deixa eu ver a Gleice. Isso mesmo, eu fiz oficina de emoções, é bem interessante. Ensinar a respirar é bom? Sim, ensinar a respirar também é ótimo. Oi, Roge. Oi, pessoal, que eu não dei oi ainda, né? Foi entrando oi, sogra. Enfim, ensinar a respirar também. Até tem aulinhas de yoga para criança pequenininha, é bem bacana. E agora que a gente está em função de pandemia, trancado em casa, a gente pode botar no YouTube, procurar yoga para criança, e aí senta ali, faz junto com a criança, respira. Mas eu acho bacana, de qualquer forma, fazer esse cantinho, o cantinho da calma, o cantinho de baixar a energia, o cantinho da raiva, vocês podem chamar também. Também tem o cantinho da raiva, vocês podem montar um cantinho com os almofadões, assim, e aí, quando a criança tá com raiva, ela vai lá e bate nas almofadas, que ela coloca a energia da raiva para fora, e aí vocês podem fazer isso de uma forma lúdica, brincando, né, ao invés de fazer com bravo, é só botar a energia para fora. Então, tem várias opções de poder ensinar, educar a criança a fazer, a colocar essa emoção de forma saudável para fora e ela entender que ela não precisa engolir a raiva e não sentir porque é feio. Não, ela pode sentir. É super saudável, inclusive é uma das principais, todas são, né? Mas a raiva é a que faz a gente buscar incessantemente tudo aquilo que a gente quer na vida, gente. Tem a ver com ímpeto, é vida. Como é que eu faço uma pessoa engolir raiva? E aí, o que acontece? Olhando pelos transtornos psicológicos, tendência gigantesca a criar uma depressão. Depressão. Depressão é engolir raiva. Não tem a ver com tristeza. Quer dizer, tristeza é uma consequência, porque como eu tô engolindo a minha raiva, fico sem ímpeto, não tenho vontade de ir pro mundo, fico lá, né, no escuro, não quero tomar banho, sem energia nenhuma, eu me sinto triste de me ver assim, que eu não era assim. Mas não é a tristeza a base da depressão, é a raiva. Ímpeto, busca, eu tô engolindo ela, então eu perco esse ímpeto. Então, depressão, a gente trabalha direto ali, entender o que aconteceu nessa fase da vida com a raiva, vamos recuperar essa raiva, vamos trabalhar essa raiva. E dá. Beleza? Bom, gente, estamos chegando aí no nosso tempo, 10h26, estamos no finalzinho, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, faça, porque vou encerrar, estamos no finzinho para não cair, né, do nada e a gente não poder se despedir. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer saber mais alguma coisa? Alguém quer dividir alguma coisa? Ah, Crisinha, beijo, meu amor. Imagina, estamos aí para contribuir o máximo que puder para ajudar vocês a tomarem consciência aí das feridas emocionais e poderem se tornar adultos saudáveis e poder também transformar os pequenininhos, ou então passar para as pessoas que você convive, né, o máximo possível aí de coisas boas para também se tornarem adultos saudáveis, ok? Obrigada, Grace, obrigada, gente. Qualquer coisa, podem me deixar mensagem aqui no direct do Instagram. Bastante gente aqui participando no chat do YouTube, bacana, fiquei bem feliz. Quem ainda não visitou meu canal no YouTube, Corpo Revelador, visita lá, se inscreve, já tem uns vídeos bacanas, eu vou colocar um vídeo todo
toda semana, beleza? E por enquanto eu estou começando com a introdução das emoções, de onde elas vão se alojando no nosso corpo. Depois eu vou começar a falar um pouquinho mais das patologias, os possíveis significados delas, ok? Então, um beijo grande para vocês, uma ótima continuação de semana. Fiquem bem, nos vemos na próxima quarta com mais uma live. Toda quarta, às 9h30, eu faço uma live. Eu sozinha ou com algum colega. Então, fiquem atentos aí no Instagram, compartilhem, né? Eu vou salvar esse vídeo agora, vai ficar no feed, tá? E vai ficar também no YouTube gravado. E vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem aí, beleza? Beijo, beijo. Boa noite.